Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de adoração, a primeira noite do ano em que, enquanto o corpo de Cristo, nos ajuntamos para celebrar a Jesus, para ouvir a palavra, para termos um momento de comunhão, de partir o pão, da ceia, e nada melhor do que começar esse ano cantando Tua Igreja Canta. Que esse seja o nosso objetivo para esse novo ano que se inicia hoje, mantermos o nosso coração diante do Pai como um coração adorador, repleto de palavras, bendizendo ao nome de Jesus, pois esse novo ano, apesar de ter começado hoje, já está escrito nas mãos de Deus. Todas as linhas já estão escritas, todas as bênçãos já foram manifestadas por intermédio daquele que nos amou primeiro, e por isso eu te convido a ficar de pé agora, para juntos nós cantarmos essa canção, que diz que Ele é o Rei, e Ele é mesmo o Rei da glória todo-poderoso. Te exaltamos, Pai, te exaltamos, Senhor Jesus, te exaltamos, nosso Deus, e te damos graças, Pai, por mais essa noite, por mais esse privilégio de estarmos na Sua presença. Obrigado, Senhor, por esse tempo de descanso, por esses feriados, por esse momento com a família, por esse momento de desfrute, de deleite, Pai. E nós queremos, Pai, iniciar esse novo ano cantando a Ti, dando graças, bendizendo o Teu nome, porque apesar do futuro ser incerto aos nossos olhos, tudo já está determinado pelo Senhor, e o Senhor tem um caminho de paz, de prosperidade, não para trazer mal, mas para trazer o bem, para que todas as coisas cooperem, para que sejamos segundo a imagem de Jesus Cristo. Por isso nós, igreja, te exaltamos, Jesus, seja adorado nessa noite, aleluia.
ressuscitou, aquele que vive está, aquele que é a pedra angular, a rocha eterna, a estrela da manhã, o príncipe da paz, Cordeiro de Deus, Santo, que ressuscitou, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma vida em abundância, que nos livrou do cativeiro da morte, que nos resgatou do inferno, que livrou-nos do poder do pecado, que nos trouxe para uma nova vida pelo sangue de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Vamos declarar, tua igreja, tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, tu és o Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos diante do Rei dos Reis e comece a liberar palavras de adoração, palavras de louvores, palavras que celebram, palavras que honram e exaltam o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele toda a glória. Te bendizemos ao Teu nome, Senhor. Reconhecemos que Tu és o Senhor de nossas vidas. Reconhecemos o Rei que está acima de todo e qualquer principado e potestade. Declaramos um Rei que governa sobre todo e qualquer governo paralelo, Jesus Cristo, Jesus. Declaramos que este culto é centralizado no nome de Jesus, a quem declaramos honra e louvores, exaltação. Celebramos o Teu nome, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é digno da glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Ser adorado para todo sempre. Ser exaltado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Declaro também essa Páscoa sobre ti. Declaro sobre o seu irmão, sobre a sua irmã que está ao seu lado. Declare paz de Jesus. Deus abençoe seu coração. Como é bom estarmos juntos na casa do Pai, logo nesse primeiro dia deste ano 2023. Sejam todos bem-vindos. Que alegria, irmãos meus. Pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Já tive a alegria de conhecer alguns visitantes e quero mais uma vez estender aqui boas-vindas a todos os visitantes que estão conosco pela primeira vez. E quero deixar para você uma orientação muito importante após o encerramento do culto. Peço que você se dirija lá no final para receber um presente que nós como igreja queremos dar para honrar a sua vida aqui conosco, tá joia? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria de receber todos aqui nessa noite, primeiro dia, e que nós estamos aqui entrando numa nova terra, né, irmãos, 2023, mas declarando que a prioridade é o reino de Deus, é o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos, que bom estarmos aqui para cultuar e celebrar o nome do Senhor Jesus. Quero deixar aqui alguns recados para os amados irmãos. Lembrando, nós estamos aproximando nossa campanha chamada 12 por 12, e queremos estender o convite para que os amados venham, nem que seja, talvez seja um tempo de caminhada, que sejam com a família nesses dias, mas venham participar conosco. Será um tempo breve que nós teremos aqui, a partir da segunda-feira, semana que vem, dia 9, nós iremos começar às 20 horas, tá certo, irmãos? Às 20 horas, teremos aqui um tempo de oração. Cada dia estará representando um mês, e estaremos clamando, intercedendo e clamando ao Senhor, crendo que o Senhor nos dará a chave para adentrar e acessar lugares do reino. Amém, queridos? Este é o tema que nós iremos ministrar nessa campanha Chaves do Reino. Tenho certeza que será impactante para a minha vida e também para a sua vida. Outro recado,
Imagino que nós estamos aí já se preparando para tantas coisas, não é? Há muitas coisas acontecendo, mas você que deseja fazer parte da Rede Kids, primeiramente é você que já está participando, né? Que está cooperando, faz parte desse trabalho tão bonito, nossa igreja. Nós iremos ter um treinamento muito importante no dia 28, será um sábado, às 16 horas. Coloque na sua agenda para que você esteja aqui participando, será um tempo muito especial. E você precisa estar aqui, você que já está participando, tá certo? E você que deseja participar, olha, eu quero participar, eu quero também pastorear o coração das crianças. Dê o seu nome no balcão das informações ali, por favor, para que logo nós venhamos fazer contato com você e iremos dar esse espaço para que logo venha acontecer este treinamento, para você que quer ser voluntário nessa rede tão especial, a qual nós tanto louvamos a Deus por aqueles irmãos que já fazem acontecer de uma forma tão bonita. É tempo de fazermos uns ajustes, tempo de fazer aquela organização no guarda-roupa, não é? E para isso eu chamo você para aproveitar, preparar lá e trazer aquilo que você vem para abençoar o bazar missionário. Desapegue e abençoe, queridos. Falei com muito carinho, irmão céu. Desapegue e abençoe, meu querido. Para que ficar guardando coisa aí que você nem vai usar mais, velho? Não é? Traga para abençoar. Nós já estamos organizando aí para fevereiro, está acontecendo nosso bazar missionário, será no dia 11, e enquanto isso nós já estamos recebendo doações, e será muito bem-vinda a sua doação, para que nós possamos estar abençoando tantas outras pessoas, e através desses recursos é destinado somente para os missionários, as famílias missionárias, os projetos missionários, e louvamos a Deus de ver que a igreja ama essa visão, e isso também vem de encontro àquilo que nós também tanto amamos, que é aprender a ser igreja fora da igreja e alcançar até os confins da terra conforme o mandamento do Senhor Jesus. Quero chamar você nessa hora para que juntos possamos adorar o Senhor com nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Você que veio preparado e trouxe e deseja nessa noite ofertar, faça isso enquanto nós estivermos aqui louvando. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, por favor. Mas eu quero chamar você para continuar sendo fiel ao Senhor. Jesus mesmo declarou: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, mas aquele que é infiel no pouco também será infiel no muito. Então comece no pouco, mas sendo fiel. Quero deixar aqui, irmãos, uma palavra, um princípio que eu acredito e falo sem medo de errar. O que faz o reino acontecer, o que sustenta a obra do reino de Deus, irmãos, não são os ricos, mas sim a integridade dos fiéis, daqueles que são fiéis. O que sustenta a obra de Deus não são pessoas ricas, irmãos, mas sim aqueles que são fiéis no pouco. Estes sim, que são fiéis, que honram o Senhor. Eu quero encorajar você a continuar sendo fiel, honrando o Senhor. Tenho certeza que nós iremos ver coisas as quais nossos olhos ainda não viram. Quero declarar essa palavra, irmãos. Nós iremos ouvir coisas que ainda não ouvimos. Iremos sentir revelação no nosso coração que ainda não recebemos. Tudo isso porque o Senhor tem reservado um tempo para a igreja. Ele sempre zela por isso. Mas para isso, irmãos, Ele está nos concedendo uma oportunidade de fazermos parte deste mover. Eu não quero ficar de fora. Eu chamo você para estarmos juntos, caminharmos e honrando ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar a Ele, pois Ele é digno de toda a glória, de todo louvor. Amém, queridos? Escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Oh, 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 oh.
de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, Coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor. Nosso coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Com a tua alegria, Senhor. Com a tua alegria que é a nossa força, Pai. Queremos te agradecer por tantas bênçãos de 2022 e queremos te pedir pela tua provisão, pelo teu cuidado. Apesar de já sabermos que o Senhor é sempre fiel, em todo o tempo tu és fiel. Nós pedimos para exercitar a nossa fé, Pai, pois o Senhor é um Deus que nunca muda. E há quantos anos nós cantamos: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Isso é. Senhor, e na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em ti. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre e céus. E céus. Vamos declarar só as nossas vozes. Queremos o teu nome Aleluia, engrandecer Jesus. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o nome dele, nosso Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, queridos irmãos. Obrigado, Ministério de Adoração, irmãos preciosos, por nos conduzir esse momento tão especial. Entre os nossos irmãos aqui abençoados está o pastor Tanner, que está de férias, mas está aqui servindo, aproveitando os dias aí com os pais, a família, mas está aqui junto. Deus abençoe, viu, queridão? Que alegria tê-los aqui, família abençoada do Senhor. Irmãos amados, eu quero chamar você para abrir seu coração. Essa canção já nos introduziu a essa palavra que tem ministrado nosso coração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em 1 Samuel, ou se você deseja acompanhar a leitura pelo telão, faremos isso também. Mas te encorajo a pegar a sua Bíblia e assim acompanhar a leitura, ou se você tem um hábito de notar, escrever, faça isso. Tenho certeza que o papel pode ser mais fiel do que a memória de muitos aqui, inclusive a minha, né? Isso ajudará também a memorizar. Eu tenho certeza que se eu e você olharmos para o retrovisor da nossa história de 2022, teremos muito sim de levantar as nossas mãos, motivos para isso, e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Quem concorda aqui? De engrandecer ao Senhor, de ver o cuidado do Pai, de ver como Deus tem sido fiel, como o Senhor tem sido majestoso, fiel. Uma das palavras que eu quero mais definir nessa noite, irmãos, para testemunhar, e eu creio que você vai testificar comigo também este testemunho, é de declarar o favor de Deus. Você tem percebido o favor de Deus na sua vida?
Tem notado o favor de Deus sobre a tua casa? Percebido o favor de Deus todos os dias, em cada detalhe? Sim, nós podemos também usar essa palavra que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, declarar Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto que está registrado, essa palavra, irmão, se encontra no capítulo 7 de 1 Samuel. E eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem ministrado à minha vida, e eu creio que também ministrar ao teu coração nessa noite. 1 Samuel no capítulo 7. Antes de nós lermos aqui, queridos, permita-me só fazer uma breve introdução deste contexto. O povo de Deus, Israel, eles estão passando até então por uma consequência de um juízo de Deus. Juízo este que veio por conta da rebeldia daqueles que deveriam honrar o nome do Senhor, porém usaram dessa autoridade, usaram dessa liderança para se corromper, para pecar contra Deus. E assim, se o líder se corrompe, os seus liderados consequentemente cederam a isso e se corromperam. Até que Deus permitiu o juízo de Deus, veio o juízo de Deus sobre a nação de Israel. De que forma? Prevalecendo o inimigo sobre eles. Os filisteus assim prevaleceram sobre Israel. A arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada e levada como troféu. Eles estão agora sofrendo, bem vulnerável diante de tudo isso. Havia um homem temente a Deus que estava o tempo todo advertindo. No entanto, o sacerdote Eli rejeitava a voz profética. Samuel, um homem consagrado a Deus, falava para que viesse um arrependimento, mas as pessoas não se arrependeram. Mas Deus teve misericórdia. Finalmente eles conseguem de volta trazer a arca para Israel, mas algo acontece. 20 anos. Você pode começar a ler no primeiro versículo depois e ver isso. Durante 20 anos, este povo estão se lamentando na presença do Senhor. Eles estão clamando por um despertar de Deus, para que venha sobre eles. Eles querem sentir a presença de Deus outra vez. Eles estão se lamentando, clamando ao Senhor, lá naquele ambiente, no templo. Mas nada acontece. Você já sentiu assim? Parece que a sua oração não passa do teto. Clama a Deus, mas parece que nada acontece. E eles chegam diante de Samuel para que interceda por eles. Samuel começa a dizer a eles: olha, vocês precisam se arrepender. Há ídolos no coração de vocês. Vocês estão profanando o altar do Senhor. Vocês estão apresentando o altar dele, clamando por um despertar, por uma restauração, mas o coração de vocês estão dividido com outros ídolos. O que aconteceu? Eles cederam, abandonaram seus ídolos. E depois confessaram. Toda aquela pessoa que verdadeiramente está arrependida, deixa aquilo que de fato está confessando. Isso é sinal de um arrependimento genuíno. A mensagem de Deus vem, a direção de Deus vem, para que aquele povo não sinta que Deus está com seus ouvidos tampados. Mas aponta: olha, há algo que está interferindo, vocês ouviram a minha voz. Sabe, irmãos, muitas vezes não é Deus que não esteja ouvindo a nossa voz, mas é nós que não estamos ouvindo a voz de Deus. E qual é a causa disso? Deus começou a revelar. O coração de vocês, que é um altar, está dividido, adorando a outros ídolos. E eles deitaram fora aqueles ídolos, aquele altar, removeram, se arrependeram, se congregaram. Voltaram para o Senhor numa grande reunião, estão eles juntos, clamando ao Senhor. Agora não tem nada oculto, nada impede. Sabe o que aconteceu? Pode olhar comigo, a partir do versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Eles se reuniram para clamar ao Senhor, e quando os filisteus, saber os inimigos, souberam disso, eles se levantaram contra Israel a fim de intimidá-los. Uma coisa, irmãos, essa palavra tem muito para nos ensinar nessa noite. Os filisteus foram os inimigos mais cruéis, mais difíceis que Israel enfrentou. Os filisteus,
eles simbolizam a influência dos pecados na mente. Assim como o que Davi fez quando derrubou o gigante, o filisteu, o que ele fez? Arrancou a cabeça, simbolizando que a influência maior era a cabeça, a influência na nossa mente. Toda vez que você lê os filisteus na Bíblia, pode ter certeza que está se referindo a um ataque na nossa mente. Então, quando eles agora se consagraram ao se arrepender e estão agora juntos, clamando a presença do Senhor, estão reunidos, começam a vir novamente uma opressão. Na onde? Na mente. Opressão essa começa a ter medo, e eles começaram a ter medo, e pediram para que Samuel viesse a clamar por eles. Eu vejo que é isso, irmãos. Aqui também nos ensina como nós devemos fazer quando nos posicionamos para buscar a Deus e logo vem alguma adversidade, algum pensamento enganoso que é do inimigo tentando nos intimidar. O que precisamos? Buscar a presença de Deus mais e mais, orar mais e mais, porque quando você se posiciona realmente para buscar a Deus, irmãos, o inimigo não tem mais poder algum sobre a tua vida, quando realmente se posiciona para buscar. E é isso que acontece, eles começam a clamar ao Senhor, foi o que eles pediram para que Samuel fizesse. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aqui está uma chave importante para que você venhamos, irmãos, sempre aprender a cessar, é aprender a crer no poder da oração. Você crê no poder da oração? Você crê que as suas orações têm poder de mover os céus aqui na terra? Você crê nisso, querido? Essa palavra está ensinando sobre isso. Porque antes de chegar nessa declaração e declarar: até aqui o Senhor nos ajudou, o Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, foi uma construção. Até aqui, porque trata-se de um testemunho, trata-se de resultado de muitas coisas que aconteceram. E muitas delas, irmãos, foram através de um povo que decidiu se quebrantar na presença de Deus. E é interessante, continuando, eu vou no versículo 10 com os irmãos. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Agora veja: mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem agiu, irmãos? Foi Deus. Mas quem orou? Quem clamou ao Senhor? Seu povo. Quando clamamos realmente, Deus age, isso é o favor de Deus. Este povo, olha só o porquê que vai chegar daqui a pouco naquele versículo em que ele declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja os motivos. Eu não queria apenas citar este versículo para os irmãos sem antes entender o porquê que eles estão deslumbrados, estão celebrando ao Senhor, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós vimos os inimigos sendo derrotados. Eu vi o Senhor manifestando a glória dele, eu vi o Senhor se levantando ao nosso favor. E olha, irmãos, que tremendo, diante de tudo isso, os inimigos derrotados. E no versículo 12, o que eles fizeram? Então, tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e ali chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele colocou uma pedra. Isso, irmãos, era uma prática que Israel sempre tinha, era algo para ter um símbolo, um memorial, para lembrar. E eu creio, queridos, que nós precisamos também não usar isso como um símbolo, objeto de adoração, não é isso, mas sim como lembrança. Eu fico imaginando esse cenário de pedras, um monte de pedras, normalmente eram 12 pedras, simbolizando cada uma delas 12 tribos de Israel. Às vezes nós estamos aqui, né, às vezes andamos pelas estradas e chegamos ali, aquelas pedras, muitas vezes ali é sinal para que os motoristas, né, que estão ali na colheita, eles entendam ali que onde parou, ou algum sinal para eles entender. E é interessante que toda vez que eles deparavam com alguma pedra, eles estavam entendendo: olha, aqui houve uma ação de Deus, ali era um símbolo. E eu creio que nós precisamos também aprender a fazer isso, não de uma forma literal, juntar pedras para ser memorial,
para juntar um memorial, mas nós precisamos, sim, irmãos, trazer à nossa memória aquilo que nos mantém grato no nosso coração. Se olharmos no retrovisor da nossa vida e olhar e ver o quanto o Senhor tem ministrado a nossa vida, e as pedras com certeza vão nos ajudar a lembrar disso. É interessante que o povo de Israel, quando andava também no deserto, a palavra vinha e orientava eles: olha, vocês precisam criar um marco aí, vocês têm que deixar algo que simboliza. No deserto, porque deserto tem uma estrada, deserto não há caminho. Se não tivesse ali um marco, uma estaca, para que viesse registrar algum acontecimento, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, logo cairia no esquecimento que Deus fez. Andariam para um lugar para o outro e não lembrariam do que Deus fez, mas aquele símbolo certamente despertar a lembrança e consequentemente manter o coração grato, e isso alimentaria também a sua confiança. Você sabia que a gratidão alimenta a nossa confiança no Senhor? Alimenta, irmãos, a nossa confiança. Quanto mais nós somos gratos, é reconhecer o favor de Deus. Outro motivo porque a importância das estacas no deserto era também um propósito deles não ficarem rodeando e não sair do lugar. Se ali houve um acontecimento de uma provisão de Deus, como abrir os céus e ver o maná, eles ali fizeram um registro, um memorial. Cada lugar em que eles passaram, viu o poder de Deus, eles faziam isso. Qual o propósito? Para não ficarem vagando no mesmo lugar. Então, ou seja, quando eles olharam aquelas pedras ou aquele memorial, logo eles entendiam: nós já passamos por ali, já passei por este caminho, já temos uma referência. Aí que está uma coisa importante, irmãos: se eu e você não percebermos, não deixarmos uma marca para lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, como nós iremos notar o favor dele sobre nós? Como perceber as mudanças que houve em nossas vidas? Passou-se mais um ano, pergunto: estamos sendo mais semelhantes a Jesus? E para que você perceba isso, qual foi o marco que você deixou para perceber? Olha o quanto que eu andei, olha o quanto que eu caminhei, olha o quanto de mudança aconteceu. Porque se não assim acontecer, como você vai se dar conta que você realmente se transformou, ou que está se transformando numa pessoa melhor, numa pessoa abençoada? Por isso temos que deixar, irmãos, sempre lembrar disso. Ainda hoje estava junto com uma pessoa, e nos pés dela uma cicatriz, e aquilo começou a ministrar meu coração. Já estava essa palavra, e falei: interessante, isso marcou a sua infância. Eu lembro desse acontecimento, e ele realmente, olha aqui, está a marca até hoje, de uma queimadura. Foi coisa de criança, criatividade pura, e ficou a marca. Mas é para quê? Para lembrar o cuidado de Deus, para também ter lições que com fogo não se brinca. Foi assim mesmo, irmãos. Nunca mais brincou com fogo, rapazinho. Depois que... E outra cicatriz de uma pessoa que ainda hoje eu vi, uma cicatriz que ali, para ele lembrar o que? Livramento de Deus. Foi um livramento. Irmãos, tem marcas na nossa vida, sejam elas cicatrizes, não sei se você tem alguma, mas isso, irmãos, às vezes, olha, isso aqui é uma referência, algo para me lembrar o como Deus tem sido fiel a mim, como Deus tem sido misericordioso. Passamos 2022, irmãos, mas como perceber onde nós estávamos, para onde caminhamos, onde estamos indo, para onde estamos indo? Se não tivermos um referencial de onde estávamos, como nós iríamos ter um coração grato e como nós iríamos testemunhar do favor de Deus sobre nossas vidas? Porque a verdade é, irmãos, aquilo que não foi bênção para as nossas vidas, sem dúvida, se tornaram lição para nós. O que não foi bênção para a sua vida em 2022, certamente foi lição. Daquilo que você talvez não tenha alegria para falar, mas certamente vai dizer: olha, aquilo me transformou uma pessoa com o coração mais quebrantado. Aquilo veio para moldar meu coração, veio para revelar o meu coração, veio para revelar pontos cegos em mim. É perceber, irmãos, as lições que Deus nos trouxe. Há muitas coisas acontecendo na nossa vida. Eu sei que alguns estão fechando ciclos, não é? Fechando ciclos, iniciando novos ciclos. Assim segue a nossa caminhada com o Senhor. Há um ano atrás estávamos aqui assumindo um novo ciclo,
E um ano depois já estamos assumindo um novo ciclo, um desafio maior ainda, irmãos, só pela graça. São ciclos. E essas transições, irmãos, afloram o nosso coração. Toda mudança aflora aquilo que é de bom e de ruim. Aquilo que é de bom, irmãos, toda transição, toda mudança, faz florar aquilo que é bom nas pessoas e o que é ruim nelas também. As mudanças revelam isso. Mudanças revelam isso. Mas, diante de tudo isso, irmãos, ao olharmos uma pedra, quando você olha para trás e vê o cuidado do Senhor, e vê a graça dele, o livramento do Senhor, para quê? Para que nós venhamos manter nossa confiança no Senhor, manter nossa confiança firme na presença do Senhor. E veja, irmãos, através de tudo isso, em que eles entenderam mais uma vez o favor de Deus, a ação do Senhor, que houve essa declaração Ebenezer, que eles declararam: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma pedra de ajuda, que significa Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, é muito bom ajudar alguém, a sensação que você sente ao ajudar alguém. Se fizermos uma retrospectiva de nossa vida e pergunto: quantas pessoas você estendeu a mão para ajudar? Quantas pessoas você ajudou? Agora, reversa a pergunta: quantas vezes você foi ajudado? Quantas pessoas ajudaram você? Quantas vezes você precisou de ajuda? Me faz lembrar aquela canção que há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É momentos de pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que a gente pensa em olhar para trás, irmãos, é nessas horas que nós precisamos de ajuda para poder continuar. Irmãos, quanto mais Deus trabalha no nosso coração, mais teremos facilidade de pedir ajuda. Pergunto: você é uma pessoa fácil de pedir ajuda? Responda para si mesmo. Você é uma pessoa fácil para pedir ajuda? Você tem dificuldade para pedir ajuda? Irmãos, cuidado, isso é sintoma de orgulho. Isso é sintomas de orgulho. Eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Precisamos, irmãos. O Salmo 118 diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. E nós estamos clamando: Deus me ajuda. E Deus envia um servo para nos ajudar. E nós não queremos a ajuda do servo de Deus. Então, não, eu quero que Deus me ajuda. Mas Deus está enviando alguém ao seu favor. Deus está abençoando por intermédio de alguém. Se permita ser ajudado. Se permita. Irmãos, quando Deus trabalha no nosso coração, tanto estamos prontos para ajudar, e quando necessário, disposto também a pedir ajuda. Eu confesso, irmãos, que eu aprendi muito assim a pedir ajuda, peço socorro. Principalmente, coisa mais simples que para alguns fazem aí, né? Conserto em casa, essas situações assim que a gente mudou recentemente, irmão, só pela graça de Deus. Cadê os meus irmãos? Me ajuda. Ainda bem que tem um precioso e preciosidades que prontamente vão lá, falam: me ajuda, porque quando eu pego na ferramenta, minha esposa já fala: misericórdia. Misericórdia. Já sabe a negação, né, irmão? Mas isso é um pouco de estímulo, porque aí sim que eu tento, aí não consigo, aí eu aceito, vai, é verdade. Não é meu chamado. Preciso de ajuda. Precisamos de ajuda, irmãos. Quando nós podemos testemunhar, sim, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas quantas vezes permitimos a ajuda de Deus, irmãos? Ajuda. Senhor, me ajuda. Sabe, irmãos, eu sei que o favor de Deus veio quando nós não tínhamos força para levantar da cama. Foi a ajuda de Deus. Foi a ajuda do Senhor. Sim, por isso que nessa noite, irmãos, nós precisamos levantar nossas mãos e celebrar o Senhor, dizer: até aqui o Senhor me ajudou, sim. O Senhor me ajudou. Foi o favor de Deus que não me deixou morrer, perecer numa tristeza. Foi a ajuda do Senhor. Ajuda, irmãos, nós temos que pedir ajuda quando estamos passando por uma tentação, porque muito mais difícil é pedir ajuda depois quando peca. Quando há um coração quebrantado, já está disposto a vigiar a sua vida com Deus, ele pede ajuda o quanto antes. Ele vai expor seus pensamentos, vai expor suas vontades, porque está pedindo ajuda. Me ajuda.
estou numa luta comigo mesmo, só pela graça do Senhor me ajuda. Porque depois, irmãos, é mais difícil a gente se inclinar o coração e, olha, me ajuda. O sentimento de culpa está se apoderando de mim. E é necessário, irmãos, um quebrantamento, sim, uma confissão, mas por que não pede ajuda antes? Hora e outra, é surpreendido por um casal que chega, só faz um anúncio: pastor, não dá mais, demos um basta. Mas por quê? O que aconteceu? Não dá mais, não adianta, já conversamos. Mas pela quanto tempo está acontecendo isso? Que você já decidiu cada um para o seu lado? Quanto tempo? Já faz 5 anos. 5 anos. E vocês nunca pediu ajuda, nunca falou nada. Irmãos, tanta coisa poderia ser evitada em nossas vidas se antes tivéssemos coragem, humildade de pedir ajuda. Se nós podemos testemunhar até aqui, o Senhor me ajudou, por quê? Porque pedimos ajuda do Senhor. Eu pedi ajuda e Deus me ajudou, não negou ajuda. Deus não nega ajuda. Deus não nega ajuda. E nós, como igreja de Cristo, não negaremos ajuda ao próximo, amém, irmãos? Nós, como crentes na palavra do Senhor, temos sim, precisamos ter um coração disposto a ajudar e também ser ajudado. Ser ajudado, irmãos. Ser ajudado. Eu preciso ser ajuda a ser fiel ao ministério que o Senhor confiou. Eu preciso de ajuda diante do desafio do casamento. Eu preciso de ajuda diante dos desafios dos filhos. E tudo, irmãos, nós precisamos admitir isso. Porque, irmãos, Deus só capacita aqueles que de fato reconhecem as suas limitações. Ele vem com graça, com respaldo do amor dEle. Ele vem. Ele derrama a sua graça, irmãos. Eu creio que nessa noite nós podemos sim declarar sim, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas você se permitiu? O que poderá ser diferente, irmão? Nós estamos entrando aqui numa nova terra em 2023. Marque hoje essa mensagem no seu coração. Se você vai testemunhar com todo fervor, até aqui o Senhor me ajudou. Sabe, louvando ao Senhor, ser grato a Ele. Mas o quanto você está se permitindo? O quanto você está se permitindo? A palavra ainda diz: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Foi a mão do Senhor. Está vendo, irmãos? Porque clamaram ao Senhor. No desespero, clama ajuda do Senhor. Ao sentir medo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E o Senhor, Ele vem, irmãos, Ele vem ao nosso favor. Assim, os filisteus, assim, irmãos, que chegou neste tema, assim que chegamos neste tema, ao construir, a entender este contexto, assim entendemos o porquê que este povo declarou: até aqui o Senhor nos ajudou. Foi assim. Clamaram ao Senhor, as suas orações para eles não estavam passando do teto, mas era o coração deles que estavam impossibilitados de ouvir a voz de Deus, por conta de um pecado que estavam divididos seus corações diante do Senhor. Foi revelado o pecado, se arrependeram, deixaram, voltaram para Deus. O inimigo tentou oprimi-lo, mas clamaram o socorro do Senhor, e veio o socorro do Senhor, o favor do Senhor de uma forma tremenda, e assim, só nessas palavras, e declararam: até aqui o Senhor nos ajudou. Foi o Senhor que ajudou. Essa vitória foi graças ao Senhor. Até aqui o Senhor tem ajudado. Eu quero, irmãos, nessa noite concluir essa palavra, não somente declarar isso, Ebenezer, dizer até aqui o Senhor nos ajudou, mas também declarar Jeová Jireh, Jeová Jireh. Sabe, essas palavras contam um missionário que ele tinha sempre uma conduta de, as casas em que ele estava, ele colocava sempre essa placa nas suas casas, onde ele morava: Ebenezer, Jeová Jireh. Porque a frase, ele construía embaixo, exatamente escrito essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor, e nos ajudará daqui em diante. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nos ajudará daqui em diante. Você crê nisso, irmãos? Nessa noite nós não iremos apenas dizer Ebenezer, mas também declarar Jeová Jireh, o Deus que me ajuda, o Senhor que está comigo, Jeová Jireh. Ele é meu Senhor, Ele é minha fortaleza.
e podemos declarar que até aqui o Senhor me ajudou e continuará me ajudando. Ele vai me ajudar, irmãos. Deus vai te ajudar, desde que esteja no centro da vontade dEle, desde que você esteja com seu coração voltado para servir a Ele. O Senhor vai te ajudar. Tenha certeza do favor de Deus sobre a tua vida, desde que você esteja com seu coração no Senhor. Deus, Ele não corrompe. Deus, Ele não vai perverter a sua própria palavra. Deus não vai abrir mão da sua palavra, seus princípios, para fazer a nossa vontade. Não, irmãos. Deus não negocia valores. Ele é fiel à sua palavra. Por isso, você pode ter certeza do favor de Deus, para que a vontade dEle, os planos dEle, os propósitos dEle, as promessas dEle se cumpram sobre a tua vida. Sim, tudo há de cooperar para esse propósito. Tudo que há de cooperar, irmãos, para que possamos dizer: o Senhor tem me ajudado. É o favor de Deus. É o favor do Senhor. Eu vejo o favor de Deus, irmãos, quando nós muitas vezes deparamos em nossas limitações, em nossas fraquezas, mas dizendo: Senhor, me ajuda, me dê graça. Espera lá, eu estou pedindo ajuda, pedindo graça, pedindo o favor do Senhor, para que eu possa fazer a vontade dEle, porque por mim mesmo não consigo, por mim mesmo minha vontade, minhas capacidades não são suficientes. Sim, então, irmãos, há respaldo do Senhor, a presença do Espírito Santo trazendo paz, trazendo encorajamento, irmãos. Agora não conte com o favor do Senhor, não distorça a aplicação dessa palavra, basta dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedir o favor do Senhor, sendo aquilo que Ele não apoia, sendo que aquilo que Ele não está de acordo com a vontade dEle. Não, irmãos, por favor, não se engane, não distorça essa aplicação da palavra. Uma coisa é entender este texto, é entender as lições dessa palavra. Agora, como aplicá-la em nossa vida? Como aplicá-la? Essa aplicação é importante. Se você se permitir, o Espírito Santo de Deus mover o teu coração para um quebrantamento, Ele vai mover. Se você permitir o Espírito Santo de Deus mover você, olha, basta você clamar, pedir ajuda. E pedir ajuda é aceitar da forma que Deus deseja fazer. Saiba disso. Pedir ajuda é se permitir da maneira que Deus deseja conduzir, da forma que Ele deseja fazer. Vai vir, irmãos, de forma surpreendente, e muitas vezes de uma forma em que nós iremos ser trabalhados. Olha, vou ter que fazer isso mesmo? Sim, é algo que o Senhor quer trabalhar, deseja trabalhar no seu coração, e assim, irmãos. Eu creio que o Senhor fará isso e muito mais, o quanto nós estamos nessa noite ouvindo, crendo sim no favor do Senhor, crendo na ajuda do Senhor. Lembra que disse para Isaías: assim diz a palavra do Senhor, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Eu tomo pela tua mão direita, eu te ajudo e te digo: não temas, que eu sou contigo. Não temas, eu que te ajudo. É o Senhor que nos ajuda, irmãos. Basta estarmos nosso coração dispostos realmente a servi-lo, a viver na vontade de Deus. Senhor, eu não quero negligenciar minha aliança contigo, a aliança que eu fiz. Me ajuda. Tenha um favor do Senhor, irmãos. Deus, eu não tenho mais argumento para que falar com os meus filhos. Peço o favor do Senhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu clamo que cumpra os teus propósitos. Me ajuda. Senhor, me ajuda para que eu não esmoreça a minha fé. Me ajuda para que eu não perca a visão do teu reino, de fazer a tua vontade. Me ajuda. Deus, Ele vem com graça, irmãos, e revela a bondade dEle. Mas nós precisamos aprender a buscá-lo e crer na ajuda do Senhor sobre nós. Amém, queridos? Pois amor ajuda. Ele já enviou através do seu Filho amado Jesus, para nos ajudar a ter uma vida plena, a termos uma identidade de filhos. Ele nos ajudou, irmãos, quando Ele naquela cruz deu a sua vida, pagando pelos meus e os seus pecados, pelas nossas dívidas.
Ele não estava, a ajuda do Senhor manifestou naquela cruz, a ajuda do Pai. Se não bastasse apenas esta graça maravilhosa do amor de Jesus, que se manifestou por nós, o favor dele, ele diz: olha, vocês vão contar com mais ainda do meu favor. Além do que eu fiz, foi suficiente para salvá-los, para reconciliá-los os pecados, para trazer de volta para a presença de Deus. Há mais um favor: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o ajudador, ele vai ajudá-la a serem fiéis até que ele volte. É o Espírito Santo que nos ajuda, irmãos, nossa caminhada. Ele nos ajuda e nos ajudará todos os dias. Amém, queridos? Basta termos nosso coração disposto a sermos fiéis a Ele. Basta desejarmos, irmãos, vivermos acima de tudo o reino dEle e a vontade dEle em nossas vidas. Amém, irmãos preciosos? Nós iremos nessa hora participarmos e partilharmos o banquete da graça do Senhor. Quero chamar aqui nossos irmãos, amado conselho, que venham aqui junto comigo, por favor. Pastor Valdemar, para estar junto. Nós queremos, irmãos, louvar o Senhor porque nós estamos diante do favor do Senhor. É um símbolo para lembrarmos do favor do Senhor por nós, lembrarmos do seu sacrifício. O pão que simboliza o corpo de Cristo é para lembrarmos do favor do Senhor, que Ele deu a sua vida por nós. O cálice é para também lembrarmos do sangue de Jesus, a qual Ele se reverteu por nós naquela cruz. Este sangue que simboliza a nova aliança no sangue de Jesus. É símbolo do favor do Senhor. É para lembrarmos que o favor do Senhor se manifestou naquela cruz, irmãos. Para lembrarmos, olha, é a ajuda do Senhor que estará conosco todos os dias. Jesus, Ele disse que toda vez que comermos este pão e beber este cálice, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Eu quero nesta hora, irmãos, orar com os queridos. Você que faz parte dessa igreja, do corpo de Cristo, ou de alguma igreja irmã, eu convido você a se colocar de pé, por favor. Você que ainda não é membro, eu convido você a esperar este momento oportuno para que venha fazer parte. Será muito bem-vindo, será uma alegria servir você aqui conosco. Mas eu quero nessa hora, juntos, louvarmos ao Senhor. Nossos irmãos presbíteros já vão estar se posicionando, passarão servindo os irmãos, e na medida que você pegar o cálice, pegar o pão, você já pode participar. Os pais, podem estar ministrando aos seus filhos, se eles ainda forem menores, pode servir a eles. E quero pedir a ajuda também dos irmãos, caso você saiba de algum irmão ou irmã que está enferma, que por este motivo não pôde estar aqui na ceia, nos avise, por favor, para que possamos o quanto antes ir servi-los. Vamos orar, querido, curva sua cabeça neste momento. Pai, nós te damos graças e louvores. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, seria uma ingratidão de nossa parte olharmos somente para 2022 e chegarmos hoje aqui e declarar: até aqui o Senhor nos ajudou, porque olha o que o Senhor fez durante este ano todo. Não, nós não queremos apenas olhar, Pai, e uma retrospectiva de nossa história até aqui, de lembrarmos 5 anos atrás, 10 anos, seja quantos anos que seja. Não, nós queremos olhar para a cruz do Senhor Jesus neste momento. Queremos olhar onde tudo começou ali, o favor de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, porque Ele já se importou por nós. O amor dEle já se manifestou, a graça dEle se derramou. E queremos, ó Pai, nessa hora participarmos com temor, com uma alegria em nosso espírito, Senhor, deste momento. Declaramos, ó Pai, todos os benefícios contidos nesses elementos sejam liberados sobre a igreja do Senhor, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo santificação, trazendo renovo,
não é nada místico contido nesses elementos, mas nós estamos sob uma ordenança dos céus, sobre uma ordenança do Senhor. Estamos sob um mandamento, uma ordenança, e cremos que é eficaz a Tua palavra quando a sujeitamos, Senhor. Queremos nessa noite renovar nossa aliança contigo, renovar nossa aliança com o Senhor. Seja adorado o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Na medida que os irmãos forem sendo servidos, tome o seu assento assim que você já participar, por favor, queridos. De pé, irmãos queridos, neste momento. Quero chamar a igreja, logo de pé, e vamos declarar isso. Isso, irmãos queridos. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Quero chamar você a levantar as suas mãos e seja grato ao Senhor. Sim, podemos declarar até que o Senhor nos ajudou, estamos bem certos que continuará nos ajudando. Ser grato ao Senhor, queridos,
pelos cuidados dele, pela bondade e misericórdia do Senhor, que certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Sim, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Engrandeça o nome do Senhor Jesus, seja grato ao Senhor. Lembre-se, ser grato é nutrir a nossa memória, que por sua vez vai despertar em nós a confiança, vai sustentar mais e mais uma confiança dos cuidados do Senhor. Lembre do cuidado do Senhor, lembre-se das lições, lembre-se da bondade do Pai. Como diz o salmista: bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele que perdoa os seus pecados, que sara da tua enfermidade. Sim, Pai, nós queremos adorar o teu nome, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Somos perdoados pelo sangue de Jesus, que nos redimiu, que nos comprou por um alto preço naquela cruz. Nós te damos graças, Senhor. Seja adorado o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Bendizemos ao teu nome. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Ao Senhor toda a glória e todo louvor para todo sempre, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos meus, nós estamos para encerrar a nossa reunião de culto, mas o culto continuará em nome de Jesus. Amém, irmãos? Viu o pastor André aqui? Ele está conosco. Pastor André, cadê tu, preciosidade? Pastor André, faz favor aqui. Pastor André vai estar ministrando. Quero chamar aqui o pastor André. Vai estar ministrando a bênção para a amada igreja. Pastor André, para quem não sabe, conhece, ele é filho dessa casa, né? Tem a família que serve ao Senhor aqui também. E que deu uma honra de caminharmos juntos. Tem uma história, uma conexão, que eu devo muita gratidão e louvor ao Senhor pela vida deste homem, irmãos, que me acolheu em momentos de angústia, em momentos de desespero. Eu clamei o favor, clamei o socorro, ajuda, Senhor. E Deus enviou o pastor André e me ajudou muito, irmãos. E eu quero honrar a vida dele, glorificar o nome do Senhor pela sua vida, pastor André, pela sua família, que foi uma ajuda do Senhor, irmãos. Uma ajuda. Eu vi Deus e vejo Deus em cada detalhe, e a vida do pastor André testifica isso. Ele é filho dessa casa, teve um caminhar, uma história com a igreja, está um novo desafio agora, e tenho certeza que ele será frutífero lá, será uma bênção, como ele foi, onde ele passou, o pastoreio dele, e continuará sendo o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria que os irmãos estendessem as mãos, não feche os olhos, olhem para mim, olhem nos meus olhos, e eu digo: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo este povo amável, seja sobre sua casa, sobre sua vida, não somente hoje, mas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, uma alegria ter reencontrado a todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Vamos na paz, queridos.